Queridos de Deus, a paz do Senhor, aqui quem fala é o presbítero Thiago Ferreira. Estamos aqui em mais uma noite abençoada, com um convidado muito especial. Esperamos que vocês possam gostar desse episódio e vamos lá para mais um. Fala galera, quem tá falando aqui é o Kaique Amorim, mais uma vez aqui no podcast Ele em Nós, para uma boa conversa, um momento de comunhão, uma mesa abençoada. Para quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E queremos apresentar o nosso convidado, um grande amigo de Deus, um pastor, casado, criador também, um empreendedor, teólogo, pregador e servo do Senhor. Nosso pastor Lucas David. Uma salva de palmas, por favor. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Tiago, uma alegria estar aqui contigo. Kaique, uma alegria estar aqui contigo. E toda essa equipe que compõe aqui o podcast Reino em Nós. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E espero ser um tempo precioso para nós que aqui estamos e vocês que estão assistindo aí. Desde já, compartilha, curte, comenta. E o nome do Senhor mais uma vez será glorificado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Amém, viu? Amém. A honra é toda nossa, pastor. A honra é toda nossa. Tivemos referências gratificantes do Senhor, palavras de muitas bênçãos sobre a sua vida, pessoas que falaram muito bem. Quando viram o vídeo, nosso pastor vai estar lá, que bênção. E a gente queria conhecer um pouco mais do Senhor, pastor. Quando começou, onde congrega, fala um pouco mais sobre a sua vida. Bacana. Hoje eu tenho 31 anos de idade. Para quem me acompanha aí, ou para quem ainda não me acompanha, comecei o ministério com 11 anos de idade, para 12 anos, sempre envolvido em liderança, pregação, tendo as primeiras experiências na pregação, as primeiras oportunidades. E até hoje a graça de Deus tem nos sustentado, nos auxiliado, tanto no ramo da pregação, no ramo da liderança. A gente já pastoreou também, eu e minha esposa Bruna, que com certeza vai assistir esse podcast. Pastoreamos já igrejas também, tivemos uma experiência pastoral. E hoje a gente está aqui somando, né? Agregando através da palavra de Deus, principalmente na internet, que é o mecanismo que nós podemos alcançar muitas vidas. Sim. E essa é a minha trajetória desde berço. Meus pais são evangélicos, pastores. E até hoje Deus tem dado graça aí para a gente continuar aprendendo um pouquinho com Ele. Tudo bom, pastor? Pastor, a gente conversando e a gente estava tentando entrar em um tema para a gente trazer para nossa conversa. E Deus gerou no nosso coração um tema para a gente conversar hoje. E o tema seria o que Deus ensina através da dor. É um tema muito forte, mas é um tema muito necessário para os dias atuais. Eu queria que o senhor já trouxesse algo que pudesse ser uma primeira resposta para nós, assim. Eu costumo dizer para as pessoas que estão à minha volta que Deus nos criou com sensores, né? É uma forma bem prática de eu explicar isso. Deus nos criou com sensores. Alguns sensores são mais visíveis, outros estão escondidos. E a gente precisa lidar com esses sensores que são escondidos, né? Por exemplo, os visíveis, a alegria, a felicidade, sorriso, o brilho no olhar, né? São sensores que a gente carrega. Mas há sensores que são ocultos, eles se manifestam nos momentos difíceis, que são o medo, a dor, perca, luto, né? E esses sensores afloram, aparecem, e aí que está o segredo, como eu vou lidar com isso? Então, a dor é um desses sensores que o ser humano tem que lidar, tem que aprender a lidar. Mas só que quando esse sensor chamado dor se manifesta no ser humano, a gente precisa compreender que é Deus querendo ensinar ou extrair algo de nós. E uma das coisas é a total dependência nele. Exemplo disso foi Jó, não é? Jó, por exemplo, tinha de tudo: camelo, boi, ovelhas, até então sensores de alegria, felicidade, prosperidade, um bom empreendedor, né? Diversas rendas. Família completa, 10 filhos, esposa bela, arrumada, empoderada, se fosse na linguagem de hoje, tudo perfeito. Culto perfeito, holocausto perfeito. Na linguagem de hoje, um bom carro, uma boa casa, um bom status, uma boa reputação.
Só que Deus permitiu algumas situações para ser manifestada a dor em Jó. E quando essa dor foi manifestada, o que Deus quis extrair de Jó? A sua vida depende totalmente de mim. A ponto de Jó dizer, poxa, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas hoje. Agora, através da dor, eu percebo que eu sou totalmente dependente do Senhor. Porque agora eu conheço o Senhor. Então, a dor, o sofrimento, a dificuldade, ela vem para um dos pontos, né? Mostrar total dependência em Deus. Então, a dor ela é um complemento de você entender a totalidade de servir a Deus. Exatamente. Faz parte do processo, né? Porque através da dor eu vou mostrar a minha dependência e a minha humanidade diante de Deus. Como eu trato a dor em mim. Não é? Aí vai exigir muita maturidade, muita fé em Deus. Você vê Paulo e Silas, por exemplo, num momento de dor, de dificuldades na cadeia, em Atos 16, e no meio da dor física, né? Da dor física, no literal, com hematomas, inchaço. A dor ali psicológica também, porque tudo aconteceu porque expulsou um demônio de uma jovem. Como eles trataram esse momento de dor? Né? Mostrando total dependência a Deus, como adorando. Então vamos fazer o seguinte, você canta e eu oro. Você ora e eu canto. Aí Deus falou, é isso aí que eu quero que vocês entendam. Que vocês são dependentes de mim até no momento de dor. Então, pela total dependência, Deus usa um fenômeno da natureza, manda o terremoto. O terremoto sacode tudo lá. Que benção. Eu gosto de pensar, pastor, que a dor ela é uma ferramenta de Deus para trabalhar algo que o homem ainda não percebeu que precisa ser moldado. Sim. Né? Isaías, ele está no momento de luto ali, né? Foi no ano que morreu o rei Uzias que ele pôde ver a glória de Deus. E talvez, se não houvesse morte, não haveria a glória. Paulo escreve também dizendo que a dor do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Então isso me arremete muito à questão de que a dor é uma ferramenta para Deus revelar a sua glória através da vida do homem. Com certeza. A prova disso também é Ezequiel, né? Nabucodonosor levou cativo os jovens hebreus, Daniel foi para o palácio. Daniel não sofreu tanto, né, quanto Ezequiel, Não tanto. apesar dos dois serem contemporâneos. Sim. A diferença é que Daniel foi para o palácio e Ezequiel foi pro meio dos cativos. Na nossa linguagem hoje seria os proletariados, A classe trabalhadora. a classe trabalhadora, os sofredores. Mas Ezequiel diz o quê? Que no meio do cativo, né, junto ao rio Quebar, ele viu os céus abertos. Então, no momento de dor de Ezequiel, o Senhor se manifesta a Ezequiel. A O gente Senhor vê aparece a Ezequiel. Diversos exemplos, né? Estevão também, no momento de maior dor dele, ele vê o céu se abrir. Sim, exatamente. Porque a dor ela vai revelando essas características, dependência de Deus, né? A soberania de Deus, a proteção de Deus em meio ao processo de dor, em meio ao processo de pressão, como o Tiago bem citou, Isaías, né? Ezequiel, dentre tantos outros que a gente vai citando aqui. Então, a dor vai mostrando a nossa limitação humana. Às vezes Deus permite o processo de dor. Por que Deus permitiu tanto Israel sofrer? Já parou para pensar? Não é para Israel enxergar A a dependência, a sua limitação humana. Eu acho que não é o porquê, mas sim pra quê, Para né? quê? Exatamente. Por que Nosso que eu tô... Deus. Não, você tem que entender o pra quê que eu tô passando por isso. Sim, Porque você vai chegar em algum lugar. exatamente. Então, a gente precisa ir encontrando aí as respostas do porquê e para que a dor. Você vê Ana todos os anos subia para o templo junto com Eucana e Penina e tinha que lidar com a situação de não ter filhos, ver a sua rival a irritando, né, a provocando, na nossa linguagem hoje fazendo bullying, provocação. Olha, eu gerei filhos a Eucana e você não. A gente sabe todo um contexto, né, israelita, hebreu, que era importante a mulher ter filho. E a mulher que não tinha filho naquela época, tá, gente? Naquela época, era considerada maldita, Sim. perdida. Não tinha utilidade, imunda, né? Não tinha utilidade. Isabel fala sobre a humilhação que ela
passou, né? Exatamente. Só que no caso de Ana, você percebe que foi o próprio Deus que permitiu a dor, porque Deus fechou a madre, né? Uhum. Deus falou: esse útero aqui não vai funcionar, não. Esse ovário aqui não vai funcionar. Então, o próprio Deus permitiu esse processo de dor. Para quê? Para que na casa de Eucana não nascesse um filho comum, nascesse um profeta, Deus. Anota isso, pelo um amor de Deus. sacerdote, não é? Um juiz. Então a gente vai percebendo que a dor ela vai me levar para algum ponto. Você não enxerga que ponto é este agora. Você não vai compreender qual é esse ponto que você vai chegar, mas Deus vai te fazer chegar lá. Então, Ana, no processo de dor, mostrou o que nós estamos falando, dependência de Deus, porque todos os anos ela ia e orava. Não é? Ela mostrava a sua limitação humana, a ponto do sacerdote Eli ficar curioso olhando para a dor de Ana, ver ela maneando os lábios, mexendo os lábios e Achar falar que ela assim: ô tava- Ana, você tá bebendo um corote aí, né? É. Você tá bebendo um vinho, tá? Desculpa a brincadeira. Você tá bebendo um negocinho Você não torto tá aí, bem. né? Você não tá bem. Você tá meio desviada da igreja. É isso Ela mesmo. fala, Senhor, olha o que ela disse na versão King James. Ela diz assim: Senhor, o Senhor está me comparando a uma mulher vadia. Nossa, que forte. Por quê? Quem tá do lado de fora não compreende a dor que você tá passando, não é? Meu Deus. Então ele começa a dar opiniões que não são válidas para quem tá passando a dor. São as aflições. São né? as aflições. Ela ficou em silêncio, fez um voto a Deus, falou: vou voltar aqui com meu filho. O profeta: desculpa, que nesse mesmo tempo você possa ser abençoada. E o que aconteceu? No outro ano ela voltou com Samuel nos braços e entregou para o templo, né? Então a dor de Ana levou ela à oração, à busca, à dependência de Deus e gerar um grande profeta em Israel. Para você que está assistindo, já deixa seu like, compartilhe. E para você que não pegou, não vai precisar voltar esse trecho, porque eu vou trazer aqui a frase que o pastor nos deixou. Deus permitiu a dor em Ana para que dela não saísse algo comum. Então, para gente também que fica se perguntando Sim. o para quê e por quê, é porque já podemos tirar essa lição da mesa, né? Que a dor que Deus permite em nossas vidas é porque em nós não pode ser extraído algo comum, Não algo gerará. que todo mundo tem. Gerará Deus algo quer comum, né? tirar de nós algo incomum, para que diferencie entre uns e outros. Muito bom, pastor. Exatamente. E eu vejo a aflição é como uma vertente da dor, né? A dor, ela gera diversos sentimentos. A aflição é um. Só que também Jesus fala que no mundo terei as aflições, mas que é pra gente ficar tranquilo, que ele venceu o mundo. Então, e também vem em Romanos 8:28, que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo envolve tudo. Não é só felicidade, não é você estar bem, mas é dor, é tristeza. É você saber que, independente do que você está passando, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, a dor ela vai te direcionar a Deus. A dor não é o fim, mas ela é só mais um degrau para você alcançar, chegar mais perto de Deus. Exatamente, Kaique. Então, a gente vai tirando essas lições, né? A gente pode extrair diversos textos que falem sobre esse processo de dor. Né? A gente pode ir vasculhando a Bíblia, por exemplo. Elias chegou a um processo de dor, né? Aí as pessoas dizem assim: mas é possível um crente ter esse processo de dor a ponto de entrar numa pressão emocional, uma depressão? Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Por Tá quê? até anotado Tá aqui. anotado? Então já faz aí. Eu ia perguntar para o senhor, você já passou por um momento de dor marcante na sua vida? Eu já, com certeza, né? Nesses 31 anos de vida, nós já passamos decepções, frustrações, traições de alguma forma ministerial, amizade, que gera dor, gera desconforto. E isso faz parte do processo humano, faz parte do processo ministerial, faz parte da chamada. Você passar por dores. A.W. Tozer, ele diz assim: Deus nunca vai honrar alguém sem antes ferir ele, né? Porque
O processo de evolução, de amadurecimento de um cristão é no meio da dor, é no meio das lágrimas, no meio das dificuldades, não é? Então a dor vai forjando o nosso caráter, vai forjando a nossa personalidade. Então já passamos sim por um momento de dores, e o que envolve a dor? Perca de entes queridos, né? O que envolve dor? A traição em ambiente ministerial, o que envolve dor? Expectativa errada em pessoas erradas, Esse é um ponto muito não bom. é? Tem pessoas sofrendo porque colocam expectativas em pessoas erradas. E Isso é elas uma- acabam atraindo doenças psicológicas, emocionais para si. Porque há dores que são provocadas no externo e há dores que são provocadas no interno. E a maioria das vezes nós provocamos essas dores, tanto em nós como também em outros. Sim, Quantos de nós já não fizemos outros sentirem dor. sentirem dor também? Com alguma palavra, com alguma atitude, não é? Até a ausência, né? A ausência, um comportamento. Ok? Pastor, pegando o gancho dessa pergunta, tem uma pergunta aqui no Instagram. Como tornar a dor uma motivação para mudanças, né? Dentro de nossas vidas. Na prática parece fácil, né? Eu chegar assim, não, você pega essa dor aí, pega uma motivação, extrai uma lição disso. 10 passos. 10 passos para você pegar a dor e transformar em uma vitória, em uma reviravolta. Mas a gente precisa compreender que a dor ela vai me amadurecer em algum ponto. E eu preciso entender, aceitar a dor é o primeiro ponto. Vou ter que aceitar a dor. O porquê aconteceu e o para que aconteceu essa dor. Baseado nisso, eu vou tendo que extrair lições. Para onde essa dor vai me levar? Para um amadurecimento, para um crescimento, para uma mudança de pensamento, atitude. Não é? Tem dores que faz você mudar seu ciclo de amizade, tem dores que faz você mudar o seu ciclo familiar, dependendo da situação. Tem dores que faz você mudar ambiente geográfico. Então, aonde essa dor vai me levar? E o que eu posso extrair com essa dor? Ok? Por exemplo, você vai ver a passagem bíblica, a mulher do fluxo de sangue, né? Ela está num contexto ali emocional terrível, porque Levítico 15 considerava a mulher que sofria de uma hemorragia, um problema de sangramento, imunda, impura, descartável, afastada, desprezada. Imagine a dor emocional dessa mulher. Por 20 anos. A dor psicológica, a dor social, a dor religiosa, porque até para entrar dentro de sinagoga ela tinha não dificuldade. Não podia, não. Só que Marcos 5, 27 diz que ela ouviu falar de Jesus. Aí quando ela ouve falar de Jesus, a fé é ativada nela. Aí ela diz, a partir de hoje eu não carrego mais essa dor. Aí o versículo 28 diz assim, porque se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Ela nem tocou, mas na entrelinhas ela está dizendo assim, essa dor acaba hoje para mim. 12 anos eu aguentei ela. Mas a presença de Jesus vai ser a motivação para a mudança dessa dor. Aí o texto diz que ela foi e tocou na orla. E quando ela toca na orla, Jesus cura ela. Estanca a dor dela. Então, ou seja, ela aproveitou a oportunidade de Jesus passando e disse assim, hoje eu vou usar a presença dele como motivação. Eu vou usar a orla dele como motivação. Claro que há um contexto ali profetizado por Malaquias, né? Sim, sim. Que na orla e tal, do profeta, haveria, enfim. O fato é que quando ela toca na orla, ela recebe a cura. Então a dor dela foi estancada ali. O ato, né? O ato. Então, é fácil chegar nesse processo? É claro que não. Mas uma hora eu vou ter que tomar uma iniciativa. Uma hora eu vou ter que tomar uma atitude. Eu morro com essa dor ou uso essa dor para tomar uma nova atitude? Ela tomou a atitude de tocar em Cristo. E quando ela tocou em Cristo, as dores foram estancadas. A dor ela deve te ensinar, não parar, né? Não parar, exatamente. Isso aí merece uma postagem, hein? A dor, ela te ensina, ela não te paralisa. Sim. Ok? Então, Martin Luther King, um grande pastor batista americano, ele disse o quê? É uma frase que está atrelado a isso. Quando não puder voar, corra. Quando você não puder correr, ande. Quando você não puder andar, se arraste, mas não pare. Não pare. Ou seja, você tem que encontrar motivação na dor para não parar. Entender. Entender o processo, não é? Jesus mesmo, ele soube lidar com as dores, né? Sim. No Getsemane, Eu ia falar isso. significa lá,
prensa de azeite, o local do azeite, no Monte das Oliveiras ali, enfim. O que Jesus vai orar? Ele falou, Senhor, se possível, Afasta de mim esse afasta de mim esse cálice. O que é o cálice ali? Não é esse cálice aqui no literal, o vinho, fermentar. Não. a cruz. É o peso da ira, a cruz nos seus ombros, né? Ele fala, Senhor, não vou aguentar esse processo, não, tá sendo difícil. Antes de chegar na cruz, Pedro já me negou 3 vezes. Não é? Não, Senhor, não vou aguentar, não, vou ter que rever tudo isso aí. Aí ele falou, Senhor, mas quer saber? Não seja feita a minha vontade. Ele entende na hora. Porque a minha vontade é fugir da dor. A nossa vontade é estancar a dor. Mas seja feita a tua vontade. Então é isso mesmo, Jesus. É isso mesmo, meu filho. A minha vontade é você passar pela dor. Então passa. 3 julgamentos ilícitos de classes judaicas, 3 julgamentos ilícitos de classes romanas, cuspido, dilacerado, esbofeteado, corpo desfigurado, rosto desfigurado, vergonhas expostas. Sim. Estava nu na cruz. Mas você vai para a cruz, como Isaías profetizou, como um cordeiro mudo vai ao matadouro. Para quê? Para que a igreja hoje celebrasse o grito de liberdade e de vitória. E na entrelinhas, Cristo está dizendo, se eu conseguir vencer o Gólgota, vocês também conseguirão vencer todas as dores. Pastor, essa semana a gente estava conversando, né, irmão? O senhor falou sobre a dor mudar localização geográfica, mudar ciclo de amizades e até mesmo familiar. Eu e o Kaique estava conversando essa semana, eu passei por um momento de dor na minha vida muito grande e que Deus mudou as 3 coisas de uma vez só. Foi uma mudança muito radical e o Kaique falou uma frase para mim muito interessante. Ele falou assim, irmão, talvez se você não tivesse passado por esse processo, você nunca estaria aqui, a gente nunca teria se conhecido, a gente nunca estaria liderando junto, trabalhando junto com esse projeto do podcast. E pensando muito numa frase célebre também que eu ouvi, é que os homens são homens depois de uma grande dor. E pessoas que fogem da dor acabam não amadurecendo, porque a dor ela serve também para um amadurecimento. Sim. E o que o senhor disse foi sensacional. Primeiro é você aceitar ela. Aceitar, e o segundo passo, Deus vai guiando, vai te dando a motivação certa. E a motivação é Cristo, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e entender que a dor, por maior que seja, não é maior que o nosso Deus. Com certeza. Não é maior que o nosso Deus. E Deus, ele é especialista em nos auxiliar nesse processo de dor, né? Sim. Você vê, voltando lá àquela questão de Elias, ele é ameaçado por Jezabel, ele se sente pressionado, né? Ele sofre de forma emocional. Aí o que ele vai fazer? Ele vai para debaixo de um pé de zimbro, ele vai para debaixo de uma árvore. E o Senhor é paciente no processo de dor. Que nós, seres humanos, olhamos para a pressão que alguém está enfrentando e dizemos o quê? Isso aí é falta de oração, é falta de palavra, é falta de jejum, é falta de monte. É frescura. É frescura, é geração Nutella, e não é. Só quem sente a dor sabe a pressão que está enfrentando. Sim. Ele está vindo numa atividade ministerial bruta. Ele profetiza para Acabe, de Acabe, vai para o Ribeiro de Querite, do Ribeiro de Querite ele vai ser sustentado por uma viúva. Irmão, isso é loucura. Eu vou sair de Querite, passei meses aqui dependendo do Senhor, esperando os corvos trazer pão e carne toda manhã. E quando eu penso que eu vou sair daqui, vou para o Outback, para o Manara, parei 6, o Senhor manda ser sustentado pela viúva. Entende? Então, assim, ele está numa pressão ministerial terrível. Aí, para piorar a situação, veio o mensageiro de Jezabel falando, ela quer seu pescoço. Aí ele sente o impacto emocional. Aí vem a perseguição ainda. Vem a perseguição que ele faz. Ele se esconde debaixo de um pé de zimbro. Só que mesmo assim o Senhor é paciente com ele. Manda um anjo, toca nele, desperta ele, dá comida para ele. Ele faz o quê? Volta a dormir de novo. Vem o anjo, acorda de novo, desperta ele. Porque Deus é paciente no nosso processo de dor. Ele entende. Ele entende. Ele respeita. Aí, na terceira, Deus já falou, não, vamos lá. Vamos seguir a vida. Eu vou te ensinar alguma coisa que sair. Preciso, né? E ele segue a vida, né? Interessante que no processo de dor dele, a primeira coisa que ele fez foi largar o moço, o servo dele. Falou, fica aqui. Porque a dor, ela faz de tudo pra gente se isolar. E aí tá o perigo, porque se eu não estiver próximo de pessoas que tenham maturidades para me ajudar no processo de dor, eu me perco no meio dela.
Era isso que eu ia fazer uma pergunta também. Que é necessário a gente ter pessoas para ser o nosso afago, né? Com certeza. Para nos ajudar no momento da nossa fraqueza. Salomão disse, é melhor serem dois do que um, né? Porque se porventura um cair, vem o outro e levanta. Jesus poderia andar sozinho, porque ele tinha o atributo humano E o divino. e o divino. Mas ele escolhe 12 homens, né? Dos 12, ele tinha 3 que ia orar com ele. Uhum. E mesmo assim, os 3 ainda três dormiam dormia quando ia ainda. orar, né? Mas tinha. Mas tinha. Nem que seja alguém para que vá com você e durma, mas você tem que ter os 3. E dos 3, só um inclinava a cabeça sobre o seu ombro. peito. Por quê? Porque evangelho é contato, né? Evangelho é afetividade. Evangelho é comunicação, é abraço. Não é isso? Isso é bíblico, né? O escritor aos Hebreus 10:24, ele falou assim, não deixemos de congregar como é costume de algum. Por que, escritor aos Hebreus, eu não posso deixar de congregar? Porque na nossa unidade nós estimulamos o amor um dos outros. Ou seja, se um está sofrendo, a gente sofre junto e ajuda ele a sair do sofrimento. Pastor, essa fala do senhor traz para mim a nossa geração, né? Fala geração de jovens hoje. Hoje, infelizmente, é uma geração doente. Eu falo em questão de doenças psicológicas. E quando o senhor fala essa frase, o jovem ainda ele não despertou para ter essa empatia com a dor do próximo. E a palavra de Deus, ela desperta isso na gente. Só que o jovem ainda ele não despertou para esse momento. O que você, todo esse tempo, aprendeu para ter essa empatia, esse despertamento, para ajudar os próximos, quem tá ouvindo, um jovem que tá passando por uma dor e fala assim, pô, eu preciso de ajuda. Onde eu tô não tá certo. Porque tem muita gente que tá ruim, tá numa situação ruim, mas ela não reconhece que ela tá numa situação ruim. Então, se ela não tiver esse despertamento, ela vai permanecer lá. Porque na maioria das vezes, igual o senhor falou, tá sozinha. Porque não tem um segundo ou um terceiro para ajudar. Mas ela precisa despertar. Um anjo vir e despertar ela. Sim. Igual aconteceu com eles. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque Cristo, Deus, é um ser relacional, certo? Deus é um ser que gosta de relacionamento. Deus sempre envolveu pessoas, teve prazer de se relacionar com pessoas, se aproximar de pessoas. Então, a mesma sensibilidade de Deus e Cristo nós precisamos ter. Qual foi a oração de Jesus em João 17, se não falhar minha memória? Às vezes a memória falha aqui, tá? A oração que ele fez ao Pai é que eles sejam um como nós somos um, só. né? Como nós somos unidos, porque essa unidade faz eu ver a dor do meu próximo. Essa unidade faz eu ter empatia pelo meu próximo. Essa unidade faz eu enxergar as necessidades do meu próximo. Isso é bíblico, não é? Deus é um ser tão relacional que ele ensinou o povo a cuidar dos pobres, a cuidar das viúvas. Você acha que aquilo ali tá por quê? Porque Jesus achou bonito? Não, Deus é um ser de relacionamentos. Ele quer que o ser humano se relacione com o próximo. E qual é a forma de relacionamento? Eu enxergando a dor do próximo. Jesus disse, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Infelizmente, o pecado está afastando as pessoas do verdadeiro relacionamento, a verdadeira unidade. Mas nós, como cristãos, nós conversamos antes de entrar aqui sobre o discernimento. Nós temos que buscar a sabedoria, o conhecimento, o discernimento para enxergar como está o meu próximo. Sim. Como está o Kaique, o Thiago, porque isso é importante, né? Ele é um Deus incluso, não um Deus excluso, né? Exatamente. Ele quer ser incluído na gente. É a gente poder abrir para receber ele. Sim. Né? Até porque a gente vai viajando, né? A gente está falando aqui de um ser relacional. Você vê João, por exemplo, ele narra muitos fatos de Jesus se relacionando, né, com o ser humano. Você vai para João 1, o texto inaugural é Jesus, o verbo se tornando carne, né, a encarnação de Cristo, a parceria de Deus com Cristo. Você vai para João 2, é Jesus dentro de um casamento. Você vai para João 3, é Jesus falando com o fariseu, Nicodemos. Jesus íntimo, gosta, né? de relacionamento. Com quem ninguém se relacionava, Jesus se relacionava. Nicodemos foi à noite,
Foi no oculto, mas ele falou, vou conversar com você, não tem problema. João 4, mulher samaritana. Ele foi. Por que ele encontrou a mulher samaritana no poço? Ele sabia a dor daquela mulher. Aí ele falou assim: já que os discípulos não vão ter maturidade para compreender a dor que ela sente, vão comer Burger King na cidade. Sai daqui, vaza daqui, que eu vou ter um encontro com essa mulher. Aí Jesus vai tocando nas dores dela, vai tocando nos traumas dela, vai tocando nas feridas dela, vai tocando nos pecados dela, até oferecer a água, né? Inesgotável, água ilimitada, que é a sua presença, e ela compreende isso e se torna uma missionária em Samaria, porque Cristo compreende a dor, Cristo sabe as necessidades, Cristo sabe o ponto. João 5, paralítico de Betesda, né? Ele estava lá dependendo do agitar das águas, do anjo. Tanto que ele reclama, tô aqui tanto tempo, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, Ninguém né? se compadece. Ninguém tem empatia, ninguém Ele estende entra a mão. Ele entra nessa questão de Aí Jesus ninguém falou, não, entendê-lo. eu entendo sua dor. Vai, levanta, vai para casa. A gente poderia ficar aqui, João 6, 7, e ir embora, não é? João 11, já que nós estamos aqui, João 11, Marta e Maria perdem Lázaro, né? Manda um mensageiro, E ele fala que dorme. estamos em luta. Aí o Senhor, não, vai ficar tranquilo, ele não morreu não, ele dorme. Tá dormindo. Isso Ai. é uma das umas passagens que eu mais acho linda, porque para Jesus a morte é um sono. Sim. E você vê que, aparentemente, Jesus fez descaso da dor de Marta e Maria, mas não é, ele tá no controle De tudo. de tudo. Ele tem um Até da controle dor. até da sua dor. Ele falou, não, eu vou chegar só depois de 4 dias. É claro que há um contexto ali, Sim. porque os rabinos acreditavam que um corpo poderia, Até o terceiro dia até o terceiro dia, né, 48 horas por ali. a alma está. Jesus falou, vou chegar depois desse processo. E mostra, sem dizer muita coisa, né, que eu tô no meio da dor de vocês. Então, como prova disso, eu vou cessar ela agora. Lázaro, vem pra fora. Vamos comer pizza de novo depois do culto. Ele é benção, ele sabe de tudo, faz Ele quando sabe quer. de todas as coisas. Exatamente. E essa é uma ótima passagem para você entender a dor. Porque ele poderia ter chegado no primeiro dia e já ter finalizado ali, no segundo também, no terceiro também. Mas ele fala, não, eu vou chegar no quarto. Tanto que Marta chega e fala assim, se você tivesse chegado antes, meu irmão não estaria aqui. Só que ela não entende que a dor que ela precisou passar não era para ela, era para glorificar o Pai. Porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele rende graças ao Senhor. Exatamente. Ele não estava ali por conta da dor dela, mas sim para glorificar o Pai. Porque sabemos que a nossa dor, no fim de tudo, é para a glória de Deus. Sim. Então, a dor é um caminho para Deus ser glorificado. A dor é tão necessária que Paulo escreve aos Filipenses que tudo que ele está passando É. naquele momento de prisão, de dor, talvez até humilhação, né? Foi de bom proveito para o evangelho porque outras pessoas começaram a pregar. Talvez a nossa, talvez não, é uma certeza, a nossa dor naquele momento é ruim para nós, mas é proveitoso para outros, porque outras pessoas podem te olhar e falar assim, meu, fulano tá passando por isso e ainda tá pregando, ainda tá cantando, ainda tá servindo, e aquilo pode gerar até uma motivação para outras pessoas, né? E a dor é interessante, você citou Paulo, a dor é interessante porque ela vai extrair de você a sua melhor qualidade. Porque no processo de dores de Paulo, Paulo só escreveu 13 cartas. Só, né? Só isso, que hoje são pontos de doutrinas e fé Sim. para nós, cristãos. Então, a pergunta é, o que eu faço com a minha dor? Eu fico improdutivo no meio da dor? Ou eu me esforço com a ajuda de Deus, como nós estamos falando, com a ajuda de outros, a produzir algo para a minha vida, para a vida de quem está perto de mim e para o reino de Deus? Paulo, na dor, levando chibatada, preso, produzia cartas. E ele pedindo ainda pro povo de Filipenses se alegrar. Se alegrem, Se regozijai-vos. alegrem. Mais uma vez eu digo, regozijai-vos. Porque ele conseguia encontrar propósito no meio do sofrimento. Então, às vezes essa dor, as maiores canções, não é? As maiores canções que nós temos hoje no nosso país são, maioria delas, com algumas exceções, né? Que virou um hobby agora escrever música aí, mas as maiores inspirações foram feitas no meio da dor.
Tem um exemplo muito legal, fugindo do meio, mas citando, Beethoven, ele cria a nona sinfonia sendo surdo, numa dor dele. E quando ele faz isso, ele usa o, ele se aproxima pelo vibrar das notas, ele compôs a nona sinfonia. E hoje a nona sinfonia é uma das maiores composições que existe no meio da música. E foi através da dor dele. Sim. Então, quando a gente entende que a dor ela é um caminho, né? A gente faz coisas extraordinárias através da dor. Com certeza. Tudo tá atrelado aí ao que eu vou fazer a partir da dor, né? Você percebe que o nosso assunto aqui tá voltado a isso. A partir da dor eu entendo as minhas limitações, a minha fraqueza, a minha dependência. E através da dor eu compreendo que eu posso produzir algo para Deus, produzir algo para as pessoas. Inclusive, eu vim conversando com meu amigo William, que está aqui nos acompanhando. A dor hoje ela é incompreensível, mas será entendível amanhã. Eu posso utilizar da dor que eu enfrentei para edificar alguém, para aconselhar alguém, para orar por alguém que passou pelo mesmo processo de dor. Eu nunca vou ser perito em algo se eu não provar, se eu não Passar primeiro. praticar, se eu não passar primeiro. Como eu vou falar de luto se eu nunca vivi em luto? Como eu vou falar de perdas se eu nunca tive perdas? Então, o processo de dor, ela vai nos levando, como o Kaique disse, o Thiago também, para um caminho. Eu escolho esse caminho. Qual é o caminho que eu quero seguir? Resiliência, superação. Porque todas as vezes que Deus quer nos testar, Ele não vai nos isentar. Olha, todas as vezes que Deus quer nos testar, Ele não vai nos isentar. Ele vai aumentar o nível da nossa resiliência e resistência. Não é? Deus não nos livra da cova. Ele permite entrarmos na cova. E o que acontece? Ele livra na cova, Livra né? na cova. Então ele faz você entrar em alguns processos Livra na para fornalha. mostrar a soberania dele nesse processo de dor. Ah, Senhor, e agora? A gente faz jejum, a gente vai para o monte. Essa Draque, Mesaque e Abidinego, canela, reteté de Jeová, seja lá o que for que o pessoal chama. Aí Deus falou, não, eu vou permitir a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, mas eu vou livrar vocês no processo de dor. Então a gente precisa compreender que Deus não vai nos isentar da dor. Ele vai permitir a dor, mas vai aumentar a nossa resistência e resiliência. Glória a Deus. Pastor, antes de fazer mais uma pergunta do Instagram, o senhor é mentor, né? Tem suas mentorias, escritor, pregador do evangelho. Em agosto agora o senhor vai estar na Europa, se quiser falar um pouco mais sobre isso também. A minha pergunta pessoal é se teve algum momento da sua vida que o seu despertar foi pela dor ou foi pela a sua dor pessoal ou dor de alguém, que você olhou e falou assim, essa pessoa precisa daquilo que Deus gerou em mim. Ou foi uma dor que você passou e falou assim, eu preciso me levantar disso. Já aconteceu esses dois âmbitos. Mas a gente aprende, né, com o comportamento das pessoas, a vida das pessoas, né? Teve uma vez que eu estava bem desanimado, bem triste, pensando em chutar o balde ministerial, negócio de pregar e tal. Principalmente na época que eu pastoreei. Aí tinha uma irmã da igreja, eu não vou citar nomes por questão de ética, tá? Sim. Ela é bem ranzinza, bem fechada, bem isolada, bruta. Você ia falar com ela, aquele é pai do senhor bruto. E aquilo me incomodava. Eu falei, tem alguma coisa estranha nessa irmã. E, às vezes dava vontade de revidar. Essa irmã é bruta, eu sou jovem, só porque ela tem 30 anos de igreja, não posso falar muito, senão vou revelar a irmã aí. 30 anos de igreja, Dá uma e de tal, Pedro. ela quer mandar aqui na igreja, aquilo me incomodava. Até um dia que eu sentei para conversar com o filho dela, um dos filhos dela. Ela falou assim, pastor, sabe por que minha mãe é assim? Eu falei, por que, fulano? Só um dos meus irmãos fez uma cova no quintal de casa, fez um buraco no quintal de casa, olhou no olho da minha mãe e falou assim, mãe, tá vendo essa cova aqui? É pra senhora, eu vou matar a senhora e colocar aqui dentro da cova. Meu Deus. Meu Deus. Você vê o nível de guerra Que ela tava passando. que ela estava passando. Filho viciado nas drogas, enfim.
a dor que ela sentia, ela não conseguia Expressar, né? expressar, e quando ela expressava era de uma forma bruta. Quando ele me falou isso, irmão, Meu, um peso. doeu em mim. Falei, imagine a dor emocional dessa mãe encarar um filho que diz que vai matar ela. Com a cova pronta. Para detalhe da história, esse filho que era revoltado porque viu o pai morrer na frente dele, né? Ele viu o pai morrer, ser assassinado. Então, era dor na mãe, dor no filho. Então, quando eu soube disso, parece algo simples, mas quando eu ouvi essa história, eu comecei a compreender o meu propósito aqui na Terra. Então, meu propósito realmente é ajudar as pessoas terem alívio nesses processos de dores. E cada um, eu pastoreei 5 anos, eu estou 1 ano sem pastorear, mas cada crente carrega um tipo de dor. Se não é com o marido, é com o esposo. Se não é com o esposo, é com o filho. Se não é com o filho, é com algo que aconteceu 10 anos atrás. Se não é com... é uma traição, é um... Então, o que me faz seguir é olhar para a dor das pessoas e eu enxergar e entender que através do reino de Deus eu preciso ajudar. E também, quando eu passar pelos processos de dores, a minha oração é que pessoas me ajudem também nos processos de dores. Exatamente. Não é? A gente passa também por processos de dores, percas, dificuldades, e Deus vai colocando pessoas para nos auxiliar nesse processo. Então, se eu for falar necessariamente uma dor pessoal, já passei dores emocionais de percas de entes queridos, mas as minhas experiências são mais com pessoas de âmbito de igreja, jovens, adolescentes, irmãs, homens, mulheres, casais, do que diretamente comigo pessoalmente. Então, eu aprendo muito com esses fatos, essas histórias, porque a gente vai aprendendo a ser resiliente com essas pessoas, vai aprendendo a superar com essas pessoas. E, dentre tantas outras situações de dores que eu já encarei, dores de traição, dores de divórcio, não é? Você lidar com essas situações. Então a gente vai aprendendo também a ser resiliente com a dor do próximo. Sim. Entende? E pegando um gancho na palavra do pastor, hoje eu conversando no serviço, um amigo meu ele falou assim, Kaique, por que Deus ele não retira a dor da perda? Aí eu parei, pensei, falei, meu Deus, como eu vou responder isso? Aí eu falei, mas por que você tá me falando isso? Aí ele falou, porque faz 2 anos que eu perdi o meu pai e eu ainda sinto dor. E se Deus é Deus, por que ele permite eu sentir essa dor? E aí na hora assim eu parei, pedi direção pra Deus. E aí foi quando veio o texto de Romanos 8:28 na minha mente. Falei, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Lê comigo. Aí ele leu. Aí eu falei assim, quando Paulo tá escrevendo isso aqui, é Deus inspirando Paulo. É mostrando pra ele que, e através de Paulo, agora nós sabemos que mesmo você passando todas as dores, sendo feliz ou sendo triste, perdendo entes queridos, se você ama Deus, as coisas estão cooperando para o seu bem. Então, igual o senhor falou, eu não vou conseguir entender sua dor. Sim. Porque eu nunca perdi alguém tão próximo quanto você perdeu. Mas a palavra de Deus, ela me dá direcionamento para mim poder te ajudar nessa dor. Exatamente. Porque quando você me fala que Deus ele não retira a sua dor, é porque ainda você não entendeu o real propósito do que você está passando. E aí foi que eu citei as palavras de Jesus, que no mundo tereis aflições, mas pra gente ficar tranquilo, porque ele venceu o mundo. E eu falei, o mundo é isso. É dor, é felicidade, mas a nossa âncora, o nosso alicerce é Cristo. A gente tem que estar alicerçado nele. Então tudo que a gente for passar é pra ele. Aí ele parou e falou assim, Kaique, eu não vou falar pra você que ajudou na minha dor, só que eu vou procurar saber mais o porquê que eu ainda sinto essa dor. Aí eu falei, aonde você vai achar a resposta não vai ser comigo,
eu posso ser um canal dela. Mas aonde você vai achar a resposta é na Bíblia e é com o Senhor. Sim. Porque a sua dor, quem te proporcionou, também foi Ele. Mas quem vai também retirar é Ele também. Glória a Deus. Porque Ele é dono de tudo, Ele faz tudo. Aí eu falei pra ele, você acredita que aqui na Terra todos nós temos um propósito? Ele falou, acredito. Eu falei, então, olha a pergunta que você me fez. Você não acha que Deus está te dando entendimento de poder conversar com alguém, chegar e falar, abrir tantas perguntas e saber responder? Eu falei, o seu propósito é encontrar pessoas o que você está passando, mas ajudar também como você vai passar e entender que a dor é só um caminho. Sim. Por isso que quando eu falei isso pra ele, eu falei assim, Senhor, esse tema é um tema muito forte, mas é muito necessário. Porque tem muita gente que se cala e não fala. Sim. E quando você cala a sua dor dentro de si, você nunca vai entender o real propósito dela. Isso vai acabar contigo. Mas é como a gente estava falando no começo, a dor ela é um combustível pra você chegar até Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E apesar da dor, a gente precisa compreender que há feridas que ela demora a cicatrizar, não é? Dependendo da parte do meu corpo, da ferida, às vezes o processo de cicatrização da mão é diferente do processo da cicatrização do pé, porque há tecidos diferentes, não é? Sim. Há, há etapas diferentes de cicatrização. Então, às vezes, haverá dores para o Kaique que o processo de cicatrização será mais rápido. Tiago será mais rápido. Para outros, vai ser mais prolixo, demorado, prolongado, mas vai cicatrizar. E quem traz essa cicatrização? A doce presença do Espírito Santo. Não Glória a é? Deus. Então eu vou enxergar as marcas E saber que e saber, eu passei por esse processo. Hoje ele não me abala mais. Não é? Ou se porventura eu olhar para o processo e ainda sentir dor, a graça de Deus vai sendo manifestada para eu suportar. a dor. Porque Paulo disse, Senhor, tira o espinho da carne. Não vem o caso agora, a discussão aqui, qual era o Qual espinho, era o né? espinho, né? Não. Sim. Mas, Senhor, Retira. era algo que incomodava ele, né? Muito. Ao Tira de ponto mim, dele pedir. Paulo, deixa eu te falar um negócio. Você vai ter que se adaptar com isso aí. Porque isso aí eu não vou tirar. Você ora e manda o terremoto. Você ora e através de você até expulsa os demônios. Você ora e os carcereiros são salvos. Mas desculpa, isso aí eu não vou tirar de você. Porque a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, ela nem sempre vai nos isentar ou vai cicatrizar a dor de uma vez. Mas ela é suficiente para você lidar com ela. Continuar. Continuar. Pastor, o senhor, no começo da nossa entrevista aqui, o senhor citou algo, uma frase muito interessante, que Deus ele respeita a nossa dor, né? Sim. Quando Deus vai falar com Samuel, em 1 Samuel 16, ele fala até quando sentirá dó de Saul. Essa frase, até quando, mostra que Deus foi paciente, porque Saul para Samuel era como um filho, digamos assim. Ele que, desde o início, ungiu e acompanhou todo o ministério. Então, falando de fé, era um filho na fé. Pode ser interpretado assim. E quando ele vê que Deus havia rejeitado, ele sente a dor da perca, né? Perdeu o trono. E eu vi todo esse processo, eu vi ele vencer batalhas, eu ungi ele, eu preparei ele. E Deus foi paciente com a dor de Samuel, a dor emocional, de ver alguém sendo rejeitado por Deus. E seguindo já para uma próxima pergunta também que é muito boa, quando a gente não cura a dor, ela se torna um trauma. E esse trauma acaba gerando feridas em outras pessoas, como esse testemunho que o senhor contou. Sim. O filho não estava curado da perca do pai e por conta da dor dele, ele queria gerar dor em outra pessoa, não só dor emocional, mas dor física. Sim. E a pergunta que nos fizeram no Instagram foi como se libertar dos traumas. Primeiro, obviamente, com a ajuda e o auxílio de Deus, né? É Deus que vai nos dando graça para superar, suportar as provações e o sofrimento.
E nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes sobre a questão da psicologia, né? O estudo da mente. Deus compartilhou com o homem uma partícula da sua sabedoria, do seu conhecimento com o homem, para que esses homens auxiliassem a nós, que aqui estamos, que nós chamamos de psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, terapeuta. Está uma crescente agora de cursos de desenvolvimento na área da terapia, e isso é válido. Por quê? Porque nós estamos mostrando um caminho aqui, como eu disse, nas palavras parece ser fácil, né? Ó, o caminho é Cristo, o caminho é Deus, o caminho é a motivação, é você pegar essa dor e transformar essa dor em vitória. Ok, mas há caminhos que são muito dolorosos. E o que eu preciso fazer? Além do auxílio do Espírito Santo, eu preciso do auxílio de profissionais da área. Então, eu aconselho pessoas que se sentem nesse âmbito de traumas, de feridas, de mágoas, complexo de inferioridade, procurar auxílio. Por quê? De profissionais. Porque Deus também utiliza os profissionais para sarar as nossas dores, curar as nossas dores. Procure bons conselheiros espirituais, pastores, mulheres idôneas, homens respeitosos, de família. Eles vão te dar uma palavra, vão te dar um norte. A experiência de vida vai aliviar o nosso fardo. Mas mesmo se não tiver o alcance do âmbito ministerial, espiritual, Deus também, ele é compassivo e inteligente a ponto de compreender que nós precisamos sim do auxílio de profissionais. Isso é muito bom. Então, respondendo essa pergunta, como tratar os traumas, com a ajuda de Deus, ajuda de pessoas maduras dentro da igreja, ok? E bons profissionais. Não é pecado você investir um valor numa consulta no mês com um psicólogo. Economiza no Burger King, no McDonald's, na pizza, no Schweppes, não é? Na Coca-Cola, e invista um momento de terapia. Na sua saúde, né? Na sua saúde mental. Hoje em dia, até nos postos de saúde, né? Tem psicologia gratuita também. Marcar um horário, uma sessão, que é bom. A igreja tem evoluído muito. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, do Assembleia de Deus Ministério Ferreira, e ele me indicou justamente um psicólogo. Ele falou, olha, eu estou indicando para você um psicólogo, pastor do Ministério Ferreira, pastor setorial. Eu cito até o nome dele sem nenhum problema, pastor Fábio. Ele trabalha com pastores que, ao decorrer do ministério, estão traumatizados, não querem mais pastorear, não querem mais ir para a igreja, psicologia pastoral, não querem mais saber de reino, não querem pisar na igreja por dores, por feridas, por palavras que foram acumulando, e a gente, mas o caminho é Deus, Mas chega uma hora que, irmão, a gente entra numa situação que quando vai perceber já é tarde. E quem pode nos auxiliar? Os profissionais. Porque muitas pessoas enxergam pastores como robôs, super-homens, né? Aqui nada atinge, mas não. Infalíveis, né? São homens também. São homens cheios de sentimentos, fragilidades. A gente organiza a imersão, e um dos pontos da nossa imersão ministerial foi justamente o descanso pastoral. Isso que eu ia pedir para o senhor trazer. Como que o senhor chegou a essa ideia de construir a imersão? O porquê que gerou no seu coração? Justamente as dores das pessoas, as dificuldades das pessoas, as dificuldades ministeriais, emocionais, os bloqueios mentais, os bloqueios psicológicos. Pastor, será que Deus me escolheu? Será que Deus me chamou? Pastor, será que isso é para mim? Será que pregação é para mim? Será que igreja é para mim? Será que servir a Deus é coisa para mim? E baseado nessas perguntas que eu fui observando, foi gerado esse sentimento. Eu preciso fazer um trabalho que vai agregar na vida dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, desses homens, dessas mulheres. Então foram as dores dessas pessoas. Não é? Pastor, olha, eu sirvo a Deus, mas eu acho que eu estou servindo de uma forma errada, eu me sinto sobrecarregada,
eu me sinto fora do caminho, eu tô dentro da igreja, mas eu não sei como fazer. Calma aí, vamos juntar todas essas informações e dar um direcionamento. E graças a Deus nós temos ouvido bastante testemunhos, até mesmo de pastores. Um dos pontos que eu citei em uma das imersões foi quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e peixes em João 6. Eu bato muito nessa tecla. Há uma contextualização da multiplicação dos pães. Na verdade, eu gosto de ser muito prático, tá? Jesus não queria multiplicar pão e peixe para ninguém. Jesus só queria pegar os discípulos e ter um momento de descanso e refrigério na alma. Não é? Porque se você for ver Marcos 6, 30, 31, depois vocês me ajudem aí, você vai ver que eles foram para um local deserto. A finalidade era descansar, até porque não tinha tempo nem para comer, nem para beber uma água. Segundo ponto, eles estavam querendo ir para um local deserto, principalmente Jesus, porque acabou de perder João Batista. Mateus 14, se não falhar minha memória. 14, 29. A cabeça de João Batista está na bandeja, o que eles fazem é só pegar o corpo e enterrar o corpo. Jesus era humano, não esqueçam disso. Ele falou assim, fazer milagre é muito bom. Ressuscitar mortos é muito bom, mas eu também preciso cuidar da minha dor humana. Então, quer saber? Vamos para um deserto, respirar um pouco. Senhor, quantas horas? Não sei. Quantos dias? Não sei, mas vamos respirar um pouco. Aí, crente, irmão, não deixa Jesus em paz. O que os crentes fazem? Vem beirando o mar de Tiberíades. Aí Jesus, mesmo num processo de dor, ele levanta os olhos e tem compaixão do povo. Aí começa todo o processo. E aí, discípulos, o que eu faço com eles? Aí um dos discípulos, bravo, nervoso, Marcos 6,35, se não falhar a minha memória, falou assim, Senhor, na boa, despede esse povo. Manda esse povo voltar. Jesus falou, não posso ser assim, porque eu tô no processo de dor, mas eu preciso socorrer a dor deles. Meu Deus. Aí ele pergunta para Felipe, o que eu faço? Senhor, 200 denários é pouco. Aí vem André, Senhor, eu consegui 5 pães e 2 peixinhos. Vem todo mundo tentando ajudar Jesus, né? Mas no final das contas, Jesus pega o pão, pega os peixes, dá graça e alimenta a multidão. Então, você vai vendo que é interessante a gente compreender essa questão de como lidar com as dores, né? Como lidar com as dificuldades. Pastor, esse texto que o senhor citou é muito interessante porque o povo estava com fome, a fome ela traz a dor física, né? Sim. E nós estávamos falando no off aqui sobre a questão da conexão. O menino até tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele não sabia como transformar aquilo em milagre, né? Sim. E aí teve um discípulo que chegou e falou assim, ó, você tem o material, você tem o produto, você tem talvez chamado, mas eu tenho a conexão. Vamos ali que eu vou levar até onde pode fazer. Sim. E talvez o que eu tenho hoje, o que o Kaique tem, o que o senhor tem, precisa só de uma conexão para alguém, para que sare a dor do próximo, né? Exatamente. Para que sare, às vezes Deus vai colocar a gente numa situação em que o que é gerado em nós, o que nós temos nas mãos, vai poder alimentar e curar uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. Aí eu defendo essa tese do quê? Que Jesus queria descansar. Eu bato nesse ponto. O obreiro tem que descansar, o pastor tem que ter um período. Todo mundo tira férias na igreja, todo mundo descansa. Só o pastor que não. E só o pastor que não. Bom, eu fui pastorear uma igreja, a primeira congregação que eu pastorei 2 anos e 6 meses. Foi uma bênção. Um ativismo religioso, porque era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente lá, eu e minha esposa, vamos pra cima. A congregação cresceu, glória a Deus. Só que quando nós fomos para a segunda congregação, irmãos, mesmo novos em idade, a carcaça já estava pedindo socorro. E nessa segunda congregação, a cultura da igreja já era passear. Irmão, todo domingo, pastor, estou indo para Maceió, pastor, estou indo para Chácara, Eita. pastor, estou indo para o sítio, pastor, o senhor não descansa não? O senhor não passeia não? Eu falei, estou entendendo. O senhor tem que descansar, o senhor tem... Então já fui para uma igreja que tinha a cultura de entender que o pastor tinha que descansar. Cultura saudável. Cultura saudável. E precisa ter essa cultura. Pastor não é máquina. Igreja que fica criticando, com algumas exceções, pastores que viajam, diz que pastor está vive viajando. Irmão, vigia na terra. Deixa os pastores descansar. Deixa os pastores relaxar um pouco a mente. A esposa de pastor nem nome tem, é a esposa do pastor. Você vê a esposa do pastor, a esposa do pastor, deixa a esposa do pastor ter um momento de paz. Em nome de Jesus, ela aguenta a sua tribulação o ano inteiro, não é? Sim. Então, o pastor precisa ter um momento de descanso. E uma aplicação dessa na imersão destravou muita gente. Falou, é verdade.
A cada 6 meses vou tirar 15 dias, cada 6 meses vou tirar 10 Isso que eu ia dias. perguntar pro senhor, se o senhor poderia trazer, né, claro, um exemplo de alguém que realmente falou assim, ó, pastor, eu cheguei e fiz, deu certo, tá dando certo pra mim. Sim, Um caso, sabe? testemunhos de dirigentes de igreja que foram assumir a primeira congregação e vem com aquele ativismo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a esposa pedindo um momento de paz. O filho pedindo, pai, o senhor ainda está aqui, está vivo? E depois desse processo de imersão, você ouve o testemunho, olha, hoje eu consigo programar minha agenda, consigo tirar um domingo, consigo tirar um final de semana para minha família. Não é pecado, a igreja precisa ter maturidade para compreender isso. A gente precisa abrir a nossa mentalidade para isso. Os pastores também precisam de refrigério, precisam ficar na caixa do nada, como eu brinco com os meus amigos, precisa parar, descansar, beber uma água de coco. Precisa ir para fora do país, nem sempre. Precisa ir para outro estado, nem sempre. Às vezes só precisa estar em casa com a família. É, já tá ótimo, né? Acender lá uma churrasqueira, colocar um mistério e beber um bom suco com a família. Só um momento de um momento de refrigério da alma, né? Ó, um dos pontos importantes da imersão, dos tópicos que nós aprendemos lá, é que todo líder precisa ser liderado em alguma coisa. Porque hoje a gente está no automático, né? A gente tem que cuidar das dores dos outros, das dores das pessoas, A nossa. mas esquecemos das nossas, né? E quando é manifestada a nossa, já está um buraco enorme. E é isso que tem sido o problema hoje da nossa sociedade. verdade. Claro, com algumas exceções, eu estou falando aqui de verdadeiros pastores, tá? Eu não estou falando de charlatão, eu estou falando de pastores que realmente amam a obra de Deus. Eles precisam ser cuidados também. É um dos pontos que a gente bate muito na tecla na imersão. Tanto que a gente tava conversando, né, aqui antes, que o pastor ainda tem um livro, né, leu o livro Depressão no Altar, que hoje, infelizmente, a gente vê diversos casos de pastores depressivos mesmo, Sim. por conta de ser uma esponja, só absorver a dor do outro e não liberar. E aí você vai absorvendo, vai chegar um momento que você não tem mais espaço. Sim. E quando é o momento que você não tem espaço, você explode. E aí quando você cai, você fica, tá fraco, você se afasta. Aí depois fica aqueles porque, mas o que aconteceu com o pastor? Ele era uma bênção. Ele é uma bênção, ele continua sendo uma bênção. Só que ele absorveu tanto e esqueceu de liberar, que quando ele liberou, já não... A dor foi maior do que tudo, parou ele. Sim. Um pingo no balde virou um tsunami. Virou né? um tsunami. Então, E geralmente as pessoas conseguem observar só esse pingo e não todo o conteúdo que já estava o balde, né? Então, às vezes você vê o pastor da sua igreja, da sua congregação, estressado. Você diz, o pastor tá bravo, o pastor tá nervoso. Não é, às vezes é um recado que ele já tá dando para a Sim. igreja. Entende? Chegando ao limite dele, Chega no né? limite. Então, a gente precisa encarar essas lições aí como algo urgente para a igreja. Pastor, tem uma pergunta aqui muito interessante. O senhor já orou pedindo algo a Deus e a resposta de Deus foi uma dor? E se sim, qual foi, como lidar, melhor dizendo? Se orou por algo a Deus, Deus falou, tudo bem, eu vou te dar isso, mas antes eu preciso te dar esse processo de dor. E se sim, como o senhor lidou com isso? Olha, gente, eu gosto de ser muito sincero. Assim, na minha mente agora não veio um processo assim de pedir algo e Deus responder com um processo de dor, né? Eu, particularmente, não lembro de algo nesse sentido, tá? De pedir algo a Deus e Deus me responder com uma dor, Uma prova. com uma prova. Não lembro agora de algo específico comigo, tá? Mas é óbvio que nós já passamos, sim, processos de dores. Mas respondendo essa pergunta, se eu já orei e recebi algo como dor, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas estou sujeito a orar e Deus responder na sua soberania de uma outra maneira diferente da minha. Porque, obviamente. vendo a pergunta, né, eu imagino que, tipo, a pessoa ela possa ter pedido algo, mas aconteceu e ela associar que o que ela pediu e o que está acontecendo é por conta do que ela pediu. Possa ser isso também. Possa ser isso também. Mas às vezes não é. Sim. Claro, a gente não sabe, mas
essa chegou um mistério aqui, essa Ô, ô, mano. glória. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Eu quero vir mais nesse podcast aqui. Tem cafezinho, tem água, tem assunto bíblico. Só Obrigado. gente boa Deus aqui. abençoe. Agora, o que pode acontecer, que já aconteceu, obviamente, é eu orar pedindo para Deus aliviar dores ou eliminar dores e Deus falar, não vou eliminar. É o caso de Paulo, né, que o senhor citou. possa aí se encaixar também nessa resposta, né? Às vezes você está com um ente querido, entre a vida e a morte, você diz, Senhor, salva, cura, e o Senhor fala, não, não vou curar, vou levar. Recolhe, né? E recolhe, dentre tantas outras situações. Mas, assim, sendo muito sincero a pergunta, talvez seja mais nesse viés que o Kaique citou, não é? E é isso. Tem outra pergunta aí boa aí? Eu vi que a galera tá mandando bala aí. Tem coisa boa aqui, pastor. Nos conta uma experiência que foi mais marcante pro senhor na sua trajetória cristã, algo que marcou de fato, que você falou, isso daqui, uma virada de chave na minha vida. Na trajetória cristã, a virada de chave? Uma vez eu vou contar uma experiência pessoal aqui. Uma vez na pressão da vida, da juventude, né? Apesar de ser novo, eu falo como se eu tivesse já, né? 60 Mas anos. eu fui muito precoce, né? Sempre comecei novo, então as pressões foram novas também. Tinha uma época que eu estava muito desanimado, assim, muito triste. Passando alguns processos pessoais, ministeriais, sem entender algumas coisas. E eu estava desanimado, mas assim, no buraco do desânimo mesmo. Não tinha força para orar, jejuar, fazer nada. Desanimado de tudo. Aí, uma vez eu entrei no trem, eu trabalhava na Lapa, isso faz alguns anos já. E um jovem chamado Renan. Eu cito o nome dele porque ele foi muito usado naquele dia para me erguer através do testemunho. E sabe aquele dia que você entra no trem e você fala assim, eu não quero ver ninguém. Não quero ver crente, eu não quero ver assembleiano, não quero dar Pai do Senhor para ninguém. E de repente entra esse jovem. Primeira coisa, Pai do Senhor, pastor Lucas. Pai do Senhor, varão. Tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem. E na minha mente, tipo assim, Não quero conversar. quero conversar com ninguém. Ele falou assim, pastor, desculpa aí e tal, eu posso só falar uma coisa pro senhor? Eu falei, pode. O senhor lembra aquele dia, aquele culto que o senhor foi lá no Gabriela, assim? Eu lembro. Então, aquele dia o senhor pregou essa mensagem, o senhor lembra? A mensagem eu não lembrava não vou mentir. Falei, aquele dia o senhor pregou e eu voltei para Jesus. Glória a Deus. Aquele dia o senhor pregou e eu voltei a cantar e tal. Aí aquilo foi me animando e eu segurei a lágrima no olho, né? Falei, eu não posso demonstrar para ele aqui, né? Eu tenho que mostrar que eu sou super crente aqui, super herói. E aquilo marcou minha vida. Foi Deus mostrando para mim, olha, você é meu, você tá aqui na palma da minha mão. Apesar dos acontecidos, apesar dos horrores que está acontecendo com você, ministerialmente falando, foram algumas situações que envolviam ministério na época que eu me chateei muito. Hoje eu tenho a maturidade para compreender que aquilo só me elevou, mas na época eu não tinha essa visão. É para você compreender que você está na palma da minha mão, você não pode parar. Então, são esses testemunhos que vai marcando a nossa vida e eu nunca mais esqueci disso. Dentro de um trem, Deus parou para renovar minhas forças e dizer, eu conto com você. Quantos outros Renans vão surgir que você nem vai perceber, mas eu conto com você para pregar para eles. Permitiu você ver ele para te trazer esse ânimo, né? Sim. E você continuar sendo canal. Com certeza. Então são coisas que vai marcando. Todas as vezes que a gente pensa em desanimar, desistir, aí Deus vem e marca você com algum testemunho, com alguma palavra. Uma outra questão ministerial que me marcou muito, eu não gosto de ficar contando essas questões, eu pregando numa igreja simples em Jandira, Ministério Adecel, pastor Jorge, lá na rua Fernando Pessoa, em Jandira. Culto com poucas pessoas e eu pregando sobre curas. Gosto de pregar sobre curas, eu prego muitos milagres de Cristo. Muito bom. E uma irmã estava no culto e eu falando, receba a cura, e Deus vai curar você, e Deus vai tocar em você, e Deus vai fazer em você. Aí de repente acabou o culto, a irmã levantou as mãos, assim, eu quero contar algo. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Para esse pregador aí, eu falei, ixi. Ela falou assim, irmão, eu entrei aqui completamente surda. Meu Deus.
surda de um dos ouvidos, ela estava em processo. Assim, através da pregação da palavra, eu tomei posse e eu estou ouvindo nitidamente. Meu Deus. Aí aquilo me marcou também, a igreja Glória deu a glória Deus. porque sabia o problema dela, a dificuldade que ela estava tendo. E aquilo me marcou muito também, eu era mais adolescente e isso me marcou. Então, a primeira experiência que eu ouvi alguém falar que realmente foi curada ali através da pregação da palavra. Meu Deus, que Então, bênção. são testemunhos, situações que vai nos marcando, né? Dentre tantas outras experiências que eu poderia contar aqui. Eu tive uma recente agora na igreja paulistana, aqui em Cajamar. E de repente eu estava olhando para um jovem e estava sentindo de profetizar para o jovem. Falei, não, mas Senhor, eu não sou esse negócio de manto, de mistério, assim diz o Senhor. Eu priorizo a palavra, né? Se Deus usar, amém. E de repente me veio a intrepidez e eu chamei esse jovem. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me deu, eu tirei minha gravata e profetizei para ele: você vai ser um pregador da palavra. E através de você, Deus vai salvar tua mãe, teu pai, teus irmãos. Vai ser um por um. Entreguei a gravata para ele e voltei. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu fiz? Jesus amado, confirma o que foi dito aqui. Passou-se um tempo, o pastor Neto mandou um áudio para mim. Falou assim, pastor Lucas, só para edificar a sua fé. Você lembra daquele jovem que você pegou a gravata e profetizou para ele? Eu falei, lembro. Ele aceitou Jesus aquele dia. Você profetizou que havia a mãe dele primeiro, depois o pai, depois o irmão, não foi? Só para aumentar a sua fé. Ele aceitou Jesus naquele dia, se batizou essa semana e a mãe dele já aceitou Jesus. Glória a Deus. Então, assim, são situações que vai marcando, são esses pontos que você vai pegando e vai se motivando. É o processo. É o processo e Deus vai te usando e você vai vendo que a glória sempre é de Deus e que a gente precisa diminuir e deixar Ele nos usar. Se a gente permitir ser usado por Deus, Deus vai nos usar. Agora, se você quiser usar Deus, meu amigo, aí é com você. Aí você paga o preço depois, né? Mas são situações que vai nos marcando, né? Formação de obreiros. Eu cheguei numa determinada congregação, o William que está aqui nos bastidores, ele sabe, não vou citar nomes por questão de ética, um obreiro, ele chegava na igreja, cruzava as pernas e ficava assim. Não dava glória, não dava aleluia. Eu falei, o que esse camarada quer da vida? Aí passou-se o tempo, eu falei, não, o que você faz? Ah, pastor, faço isso, faço aquilo, mas não conta comigo, não. Foi passando o tempo. Eu falei, varão, você pode me ajudar a ficar na porta? Que a gente não tinha obreiro na porta. Varão, você pode ajudar a tirar a oferta? Pode. Quando foi ver, ele já estava envolvido e nem ele percebeu. Não usava roupa social, a nossa cultura assembleana, tá? Começou a usar roupa social. Falei, opa. Despertou algo. Tá chegando, tá se aproximando. Resumindo a história, hoje ele é o pastor da igreja que eu pastoreei ele, né? No caso, foi a primeira congregação. Fiquei 2 anos e 6 meses lá. Saí de lá, ele diácono. E quando foi para consagrar ele a presbítero, um dos pastores ligou. E aí, o que você acha do fulano? Falei, pode consagrar. Mas por quê? Porque ele passou nesse teste, nesse. Tá preparado. Hoje ele é o pastor da igreja. E às vezes ele estava numa situação dessa também por conta de uma dor. Exatamente. Contextos que eu poderia citar aqui, mas não vem ao caso. Contextos familiares, contextos ministeriais, decepções no outro estado que ele tinha. E hoje é o pastor da igreja. Então, são essas coisas que vai nos marcando. Então, quando eu penso em, opa, será que esse é o caminho? O Senhor fala, opa, volta lá, olha o que já aconteceu aqui, olha o que aconteceu lá, olha o que aconteceu aqui. Continua. Eu quero te dar mais experiências. Uma frase que eu uso para mim, que eu penso, é que a dor ela vai pavimentar o seu caminho. Então eu imagino o caminho que é cheio de buracos. A dor ela vai trazendo buracos e Deus vai curando. Sim. Só que ela te ensina. Então você não vai cair mais naquele buraco, porque você aprendeu com aquela dor. E a nossa caminhada como cristão, primeiramente, mas também como ser humano, é construída através de dor. E a gente vai aprendendo. Então, quando eu vejo que a dor ela é um caminho, e eu, por aqui, se eu fizer isso aqui, vai dar ruim. Porque eu já sei. Sim. Então, ela vai te ensinando. A gente tem que tirar o ensinamento dela. Porque Jesus, ele mostrou isso. Igual o senhor citou, o Getsemane.
E quando ele entendeu que a dor não era para ele, mas sim para glorificar o Pai, na vírgula ele já responde que não seja feita, que não seja a minha vontade, mas a sua. E aí ele entende que a dor era só um caminho para atingir a glória. Com certeza. E as experiências com as dores vai te dando uma maturidade fora do comum, né? Porque até Jesus na cruz teve inteligência emocional para um pecador que se arrependeu dar vitória para ele, né? Eu falei, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o que era contra e os que eram contra, o Senhor disse o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não é? Olha isso, os processos de dores vai nos amadurecendo, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes. Isso é muito bom. Essa lição é muito bom, isso que o senhor citou, porque eu vejo o ladrão da cruz como um homem cheio de dor. Sim. Porque provavelmente ele foi uma pessoa esquecida pela sociedade e chegou num momento que ele foi crucificado por os crimes que ele cometeu. Só que foi através das dores que ele chegou ali. Só que também através da dor ele recebeu salvação, Sim. porque ele estava sendo crucificado ao lado do Salvador. E quando ele entendeu que a dor dele levou à salvação, aí Jesus responde para ele: certamente você estará comigo no paraíso. Sim. Então ele entendeu que tudo que a dor dele levou não foi só para ele ser crucificado como um indigente, mas não para ser salvo. Glória a Deus. Glória a Rapaz, Deus. isso dá uma pregação. Vou sair daqui com vários sermões montados, hein, Gabriel? Meu Deus do céu. Ah, eu já tô aqui também mergulhando Tô aprendendo com o nessas Thiago, com o lições. Kaique aqui, só montando uns rascunhos para eu pregar. Isso é Pastor, muito bom. dentro das salas de mentoria, qual é a faixa etária de idade que o senhor mais consegue lecionar? É mais para os jovens, mais para os adultos? Hoje é mais jovens, né? Mais jovens, 17, 18, 20, benção. 25 anos, Certo. 30 anos. Mas Dentro, tem homens, mulheres idôneos também. dentro dessa classe jovem, qual é a maior dificuldade que o senhor observa, assim? Não precisa trazer especificamente, mas a maior dificuldade no contexto geral dos jovens que estão ali te ouvindo. A maior dificuldade Isso. é referencial. Porque Muito bom. cada jovem hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço das mídias sociais, ele às vezes vem com parâmetros de referências. Por exemplo, eu dou aula de teologia também. Vou dar uma média aqui, tá? De 10 alunos, cada um deles tem um referencial teológico. E às vezes o referencial teológico não é positivo, entende? Então, hoje eu tenho observado que uma das grandes dificuldades é a influência por detrás de cada ser humano. E a gente precisa desconstruir esse poder de influência negativo pelo poder de influência positiva através da palavra de Deus. Então, hoje eu percebo que com esses avanços de informações, ideologias, teologias, cada um está buscando a sua influência, o seu referencial. Então, a gente precisa trazer uma equidade aí, um equilíbrio de opiniões, de formação, de ideologias. Então, Lucas, hoje eu tenho percebido isso, tanto alunos da imersão quanto alunos de teologia, dentro da igreja também, essa questão. As maiores dificuldades, dores que eu vejo são a questão da referência, influência. Quem estão influenciando eles? E a gente tem que bater em cima disso. Por exemplo, estava numa classe teológica agora, um aluno segue um teólogo que defende a teologia inclusiva. Meu Jesus. Entende? E ele praticamente de acordo com o teólogo. E aí, irmão? A gente está na Assembleia de Deus, a gente tem uma teologia pentecostal, uma teologia sistemática, teologia bíblica. Como eu vou lidar com essa situação? Porque ele já veio com influência externa. Entende? Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu percebo que é uma das dificuldades, é o nosso referencial. Muito por conta da internet, né? Muito por conta da internet. Porque hoje todo mundo é teólogo na internet, todo mundo virou pregador na internet, Sim. todo mundo virou coach na internet. E a gente sabe que não é problema nenhum. Mas qual é a base? Qual é a motivação? Qual é a instrução? Aonde está fundamentado, né? Exatamente. Qual é o fundamento? A gente vê
a dificuldade que a gente está tendo. Todo mundo hoje quer fazer batismo, todo mundo hoje quer abrir uma igreja, todo mundo hoje quer montar um instituto, todo mundo hoje. Poxa, calma aí, qual é a base disso tudo? Qual é o referencial por trás disso tudo? Qual é a motivação? Você percebe que hoje ninguém quer ser submisso a ninguém mais. Eu tenho um exemplo muito bom, meu mesmo. Quando eu me converti, aquela animação, eu já queria me batizar na outra semana. Sim, Só que aí o meu pastor chegou em mim e falou assim, não, você não vai se batizar agora. sim. Aí eu falei, caramba, mas aceitei Jesus, não posso me batizar. Não, ele falou assim, você vai ter que entender o porquê que você vai se batizar. Você sabe o porquê do batismo? Aí eu já falei, não. Ele falou, então, você tem que entender o peso do batismo. Não é só um rito de passagem que você vai descer as águas e vai subir. Você tem que entender o real significado do batismo. Fui me batizar depois de 7 meses. Aí, ó. Ele me discipulou. Sim, E hoje, igual o senhor está falando, falta esse discipulado. Porque nós todos somos discípulos de Cristo. sim. Mas o discipulado real tá faltando. Porque tem muita gente que aceita Cristo, se batiza, não entende o significado do batismo, o sacrifício de cruz, e acaba se perdendo com o tempo e no fim das contas coloca as suas dores em Deus. Sim. Só que não é. Você não entendeu ainda o sacrifício, você não entendeu o batismo. Não entendeu o processo, né? Exatamente. Não passou pelo processo. Você entende o processo e passar por ele, as etapas, né? Então, é muito importante essa questão. Aquilo que é sacro, tradicional, precisa ser levado em consideração também. Então, a dificuldade que eu encontro hoje é essa influência de referencial, tá? Porque cada um vem com a sua teologia, um vem com a teologia do relativismo. Ah, pastor, mas... Pode aqui, né? mas a sua tese é mais arcaica, antiga. Aí você vai vendo aonde tá as dificuldades da nossa geração. Entende? Aí, baseado nessas dores, nessas dificuldades, é onde eu crio conteúdos para a gente sanar essa deficiência. Por exemplo, um dos assuntos da imersão, voltando ao assunto da imersão, para combater isso, baseado nas dores que eu fui percebendo do público, falta de referencial, falta de submissão, falta de uma boa teologia, nós criamos um tema, a como combater o analfabetismo bíblico. Isso é Nossa, muito bom. A gente foi na dor, entende? Aí teve alunos que, nossa, eu pensava que era assim, não é... nossa, eu imaginava. Aí você vai aos poucos desconstruindo como? Brigando? Não, biblicamente, conteúdo. Aquele trabalho de formiguinha. Porque você vai ter que Mostrando. desconstruir essa ideia de referencial dessa pessoa. E já tem quantas edições, pastor? Nós já fizemos 4 edições. 4 edições. De 2023 para cá, 4 edições. E se Deus permitir, esse ano faremos a 5ª edição. Quando tiver a quinta eu vou. Em nome de Jesus, eu conto com vocês lá. Já tem Vai 2 ser- inscrições já. Vai ser uma alegria receber vocês lá. É um trabalho fenomenal. Sem contar também a dinâmica de conhecer outras pessoas. Sim. É um trabalho leve. Um palestrante vem, fala 1 hora, a gente dá um intervalo, vem outro, fala mais 1 hora. Não cansa, quando vai ver, já foi embora. Já acaba. Muito gostoso. Eu espero receber vocês lá. Um momento edificante, né? Com certeza. E quando a gente recebeu a sua indicação, eu já fui atrás de saber tudo, né? Entrei no Sim. Instagram, aí eu fui vendo, falei, caramba, que legal. Além dele ter o lado ministerial dele, ele tem um trabalho que ele cuida de pessoas também. Porque a gente vê muito hoje em dia pregadores que só querem falar de si próprio, mas esquece de servir. Exatamente. E aí a gente veio para ser servo e servir primeiro. O Reis dos Reis serviu. E aí, quando eu vi o outro Instagram, que é o do Imerso, falei, cara, maravilhoso ele vir pra gente conversar, porque a nossa geração precisa entender que para você conhecer a Deus, você precisa ser servo primeiro, Sim. servir primeiro. Aí eu falei, cara, é a pessoa certa para vir pra gente conversar e poder trazer esse tema tão forte, que é o que Deus ensina através da dor. Porque eu realmente eu vi todo o Instagram lá, falei, caramba, olha o tanto de testemunho. Eu vi o irmão angolano que o senhor postou, que você é o seu amigo. Falei, cara, realmente, quando as pessoas entenderem que a dor ela não é o fim, mas ela é um recomeço, tudo melhora. Claro, não é fácil, mas a gente não
para, a gente continua. Aí eu falei, cara, eu quero entrevistar ele mesmo, eu quero saber da história dele. Sim, é bom, muito bom. Obrigado pela confiança, pelo carinho, porque a vida ela é uma faculdade, né? E a gente vai vencendo cada semestre. Alguns semestres com choros, outros com lágrimas, com tristezas, angústias, com aprendizados, mas a gente sempre sai mais forte dessa situação. Então, essa é a dinâmica da vida, né? Sair mais forte, sair com resiliência, sair com resistência. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Para começar um projeto, igual o senhor começou, tem que ter coragem. Sim. Não é só você falar assim, eu quero fazer. Mas tem que ter coragem. Mas o que mais te trouxe dificuldade para dar esse pontapé? Falar assim, eu vou começar, mas vai sair do papel. Eu quero fazer mesmo. Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, sem medo de falar, você já olha os recursos, né? Deus, quando coloca um projeto nas nossas mãos, você já pensa imediatamente nos recursos. Como vai ser? Aonde vai ser? Como eu vou investir? Porque Deus te dá uma visão e você precisa acreditar na visão. Sim. Mas para eu alcançar essa visão, Senhor, quais os caminhos que eu vou seguir? Então, você encontra dificuldades, né? De recursos. Você encontra dificuldade de opiniões que às vezes não vai entender, de objeções. Para que isso? Já tem o tal trabalho tal. Então, são dificuldades que surgem, é natural surgir. Por exemplo, vocês começaram um podcast agora. É natural. Deus deu a visão, vamos fazer o podcast. Mas. Então, esse mais já não compete a nós. Esse mais é com Deus. Ele só quer que você acredite. Então, a primeira vez que eu fiz a imersão, a gente foi em junho de 2023. Eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso aqui? Tá ardendo no meu coração, mas eu preciso fazer. Faz o cartaz. Senhor, mas eu preciso arcar com essa despesa, os custos, os homens de Deus vão vir ministrar aqui. A gente tem um bom senso de liberar uma semente pelo esforço, traslado, despesas, tal. Como eu vou fazer para comprar material para os alunos, para a gente, né? Só faz o cartaz. E de repente foi chegando os alunos, foi vindo os recursos através dos próprios alunos, pessoas que, olha, Acreditaram também. deixa eu falar, vai ter coffee break? Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso de coffee break. Me explica. Não, pastor, o café. Eu falei, não, então eu vou doar o salgado, eu vou doar o bolo, deixa comigo. Por quê? Você só precisa acreditar na visão. Então, as dificuldades que eu tinha no começo eram os recursos, né? E Deus foi mostrando que estava comigo nesse projeto, enviando pessoas para me auxiliar. Porque conforme eu vi o Instagram do senhor, eu vi que o senhor também tem uma vertente pro empreendedorismo. Sim. E aí, eu falei assim, além de tudo ele levar a palavra, ele empreende. E eu queria saber, né, porque a gente fica curioso, como consegue lidar com essas duas vertentes? Ser um empreendedor, mas também ser um pregador do evangelho. Como pode conciliar? No meu caso, eu empreendo baseado num público que Deus já colocou no meu caminho, não é? Por exemplo, hoje eu tenho uma loja online, moda masculina, vendo gravatas, acessórios. Tem a rede social? Tem, a LB Gravatas. Quem sabe pode patrocinar aqui também o podcast, Glória. né? Glória. Então, enfim, é o merchan já, né? Tem que aproveitar a oportunidade de falar da LB. Então, como veio a ideia da LB? Eu já prego para assembleano, prego em igreja assembleana, prego para pentecostal, usam gravata. Pastores, veio a luz na minha mente. Eu vou vender roupa, acessório para os pastores. Entende? Livros. Teve uma época que eu vendia muito livros. Hoje é mais e-book, digital. Mas eu levava livros também nas igrejas. Aí quando veio essa ideia de um Instagram, Facebook, eu fui colocando no Instagram. Vendi muito livro pelo Instagram, principalmente por Nordeste. Galera do Nordeste compra muito livro. Muito livro. E
tudo que eu empreendo hoje é atrelado ao público que Deus me deu, ao chamado que Deus me deu. Exatamente. É você Entende? entender, né? Eu peguei esse feeling, entendi o processo, eu falei, é esse caminho. Então hoje eu vendo gravata, hoje eu vendo livros, hoje eu tenho cursos de pregação, cursos ministerial. Em julho agora, eu não queria adiantar, não vou falar o nome do curso, mas vai vir um projeto justamente que vai agregar pregação, liderança, empreendedorismo, finanças, psicologia. A gente vai trazer pessoas para dar aulas dentro dos módulos desse novo projeto que vai vir. Já estou dando um merchan aqui, né? O spoiler. A gente vai montar uma escola ministerial. E Vai para criar encontrar tudo isso no Instagram do no senhor. Instagram. Então, baseado nisso, a gente vai empreendendo. Que dar aula é uma forma de empreender também, Uhum. né? É uma profissão. Você é professor, você vai ensinar ali métodos, técnicas, né? A palavra em si, deixa eu explicar isso aqui, porque tem gente que bate na gente na internet. Mas, o que recebeu de graça, dá de graça. Irmão, o evangelho, a palavra de Deus, Cristo, a gente propaga até debaixo d'água, se for possível. Mas há um estudo, há dedicação, há livros, há investimentos, né? Hoje a teologia ela é vista como também uma ciência, uma matéria importante. Sim. Nós estávamos citando aqui a graduação hoje teológica, então há um esforço, um preparo. estudo, um preparo, e você vai estudar isso e passar para os seus alunos que estão no início ministerial ou já estão na experiência ministerial, mas quer reciclar. Então, tudo isso está dentro desse ecossistema, né, de empreendedorismo. Dentre outros projetos também que a gente tem, e em breve a gente vai compartilhar em nome do Senhor Jesus. Pastor, tem uma pergunta pessoal aqui. Nesse bate-papo dá para notar bastante que o senhor gosta desse contato com o público, Sim. público jovem também. Eu queria saber como que foi para o senhor o processo da pandemia, que teve as igrejas fechadas e não teve esse contato físico, né? Teve online, o senhor fez algumas lives também, mas como foi para o senhor lidar com isso? Irmão, foi torturador, né? Foi torturante, porque você lidar com o público. Na época eu pastoreava igreja também. Quando foi decretado mesmo, fecha tudo, bom, eu chorei em casa. Minha esposa também chorou comigo, porque a primeira coisa que a gente pensou foi nos idosos da igreja. Então pensa, a irmã Maria Madalena, a irmã fulana, a irmã ciclana, como a gente vai dar assistência para esse povo? E a ordem é, ninguém pode se aproximar. Sim. Então a gente sofreu muito, né? Os pastores sofreram muito. O que aliviou um pouco a dor da distância foi a tecnologia. Aqueles que não conseguiam assistir a live, teve muita live no Facebook, Instagram, a gente aproveitou muito, ligava, né? Ligava. Ou a gente tinha que visitar a porta dos Só de irmãos, longe. só que à distância, com máscara, álcool gel na mão, né? Eu fiz muitas visitas, recebi visita, inclusive do meu pastor presidente na época, ele foi visitar os pastores assim também, do portão, vocês estão bem? Isso é muito bom. Então foi um Legal. momento assim, delicado, complicado, mas foi um momento que a gente conseguiu superar, né? Foi um momento de dor para todo mundo. Então a gente conseguiu superar. Como? Utilizando de tudo que era positivo na época. Né? Aí é o que a Aí gente tá volta que a gente conversando. está falando. A gente aprendeu a produzir dentro da tecnologia E dentro da dor também. e dentro da dor também. Né? Quantas pessoas foram embora, quantas pessoas a gente perdeu, crentes, não crentes. Mas Deus nos ensinou até nesse processo de dor que Ele é soberano, né? Nós somos só rabiscos, pó, que uma bactéria pode acabar com a gente em segundos. Ok? Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Voltou esse contato, né? Mas foi difícil, né? Foi difícil mais na questão dos irmãos idosos. A gente sentiu muito, né? Porque o distanciamento. Os jovens a gente consegue live, ligação, WhatsApp, os mais descolados ali, mas os idosos mesmo sentiram muito. Bom, você falar para um idoso que ele não vai tomar ceia na igreja dele, é uma ofensa para ele, Sim. não é? Você pegar um pastor ancião e falar, o senhor não vai poder tomar ceia na igreja, irmão, é um castigo para ele. Mas a gente teve que superar tudo isso aí. Esse projeto da mentoria, pastor, e até mesmo da sua loja, nasceu antes ou depois da pandemia? Antes da pandemia. Antes, já funcionava. Não, já perdão, da imersão? tinha- Da imersão Da e a imersão- sua loja também. Da imersão pós-pandemia. A da loja antes pandemia.
Esse projeto da imersão eu acho muito interessante, pastor. Pode ter certeza que o senhor vai ter 2 inscritos aqui Com já, certeza. E a porque ideia é a é gente necessário. agregar. É necessário para nossa geração ouvir primeiramente o conselho de pessoas que já trilharam o caminho que nós estamos trilhando, Sim. até um conselho para os jovens, né? Ter essa sensibilidade e humildade de sentar para ouvir, para aprender, porque eu acredito que o erro de muitos jovens é tentar caminhar sozinho. Porque o jovem que caminha sozinho, ele vai se deparar com uma dor. Sim. Em algum momento ele vai se deparar. Até nós que sentamos para ouvir conselhos, né? Acabamos de algum momento sofrendo por algo. Mas o jovem que caminha sozinho e não ouve conselho de pessoas certas, acaba se frustrando. Tem uma máxima que diz que nós somos aquilo que nós ouvimos. Sim. Aí voltando até no texto da mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e se encheu de fé, né? Sim. Ela foi uma mulher de fé porque ela ouviu palavras certas de pessoas certas. E se a nossa geração tiver um pouquinho mais desse feeling de parar para meditar, parar para ouvir pessoas corretas, a gente consegue chegar, romper limites aí, barreiras que outras gerações não romperam. Com certeza. Para isso eu tenho que ter a sensibilidade de serviço. Não ser visto, serviço, né? Serviço, Servir exatamente. mais, aprender mais. As pessoas falam assim, pastor Lucas, qual é o segredo para crescente, para você ser uma bênção e tal? Eu falei, irmão, servir. Você quer ser um pregador? Sirva a pregadores. Aprenda com pregadores. Não fale mal de pregadores. Se aproxime de bons pregadores. Você quer ser pastor? Se aproxima do pastor da sua igreja. Passa um dia com o seu pastor. Aprende com ele. Você quer ser empreendedor? Esteja em ambientes de empresários. Ouça empresários. Qual é o modo da nossa geração? A autossuficiência. Ninguém quer ouvir mais ninguém. Ele assiste 2 vídeos no YouTube, ele já acha que é mestre em tudo. E o segredo é o relacionamento. Quero aprender mais sobre podcast. Eu tenho que entender, Tiago, como funciona podcast? Kaique, como funciona podcast? Os bastidores que estão aqui, William, Gabriel, como funciona essa vida de podcast? Como vocês fazem? Entende? Então eu preciso me relacionar. O segredo é relacionamento. Pega isso aqui, aprenda a se relacionar. Como, pastor? Sirva pessoas, não tenha preguiça de servir pessoas. Aonde você quer chegar vai determinar com quem você anda, né? Com certeza. E com quem você anda, com quem você ouve, com quem você assiste, com quem você lê. Quem você lê. Leia bons livros. É o que diz Salmos primeiro, né? Exatamente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei medita de dia e de noite. Então a gente precisa ser seletivo. Jesus nunca excluiu ninguém. Jesus nunca fez acepção de pessoas, ok? Para salvar, ele salva preto, branco, alto, baixo, rico, pobre. Mas, irmãos, para andar com ele, ele selecionou 12, ok? Então, nós precisamos sim fazer uma seletiva. Excluir, jamais, mas fazer uma seletiva de quem a gente ouve, de quem a gente assiste, de quem a gente anda. Ultimamente, a gente vai aprendendo com a vida, né? Você ser conhecido é uma coisa, ser amigo é outra. Ser íntimo é outra coisa. Conhecido a gente conhece. Facebook tem 10, 15, 20, 30 mil pessoas lá no do Kaique, lá 100 mil. O Thiago já tá com 200 mil seguidores. Assim que funciona. Só que assim, irmão, no dia a dia são poucos, né? O São seu poucos. círculo, né? Para subir no templo é só Pedro e João. Né? Pastor, tem uma pergunta que fizeram no Instagram. Como manter a fé firme em meio a uma dor que parece sem fim? Como manter uma fé firme Em meio a uma dor sem fim. que parece sem fim. Isso aí vai exigir amadurecimento cristão. Não é? Isso vai exigir aí amadurecimento da sua fé. Como nós já dissemos aqui, né? A gente volta um pouquinho a algumas falas. É você enxergar a dor, ver que está te ferindo, mas a graça de Deus te sustentar no processo dessa dor. Muito então, isso vai exigir fé, resiliência, amadurecimento. John Stott escreveu um livro, né? Crer também é pensar. Nem sempre eu vou entender a dor, mas a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus fará eu aceitar a dor, mesmo sem entender. Olha que loucura.
Isso é o quê, pastor? Fé. Fé. É fé. Eu não entendo, mas aceito. Eu não entendo, não tenho respostas, mas continuo caminhando. Eu não sei o porquê o Senhor não tira o espinho espinho da carne que eu tenho, mas tudo bem, eu vou continuar te servindo. Eu não entendo o porquê o Senhor não me responde, mas eu vou continuar te servindo. Glória a Deus. Entende? E quando às vezes, e a maturidade é você entender que às vezes o Senhor vai te responder. Aí volta uma das perguntas com dores. Aí eu lembrei de Abacuque agora, porque Abacuque olha para o céu e fala: Senhor, você não está vendo o rico oprimindo o pobre, os juízes passando a mão na cabeça aí dos burgueses e os pobres sofrendo, E nada passando fome. acontece. Aí ele só questiona, só questiona. Aí Deus fala assim: Abacuque, você tá nervosinho? Então eu vou te dar uma resposta. Eu vou usar os inimigos de Israel para castigar. Senhor, usa qualquer outra pessoa, mas não usa os nossos inimigos. Não, quem faz sou eu. Você quer aliviar a dor, eu vou engrossar a dor. E aí? Entende? Mas mesmo assim, Abacuque teve que ter maturidade e aceitar a proposta de Deus para o povo. Então a gente nem sempre vai entender as coisas, mas a gente tem que aprender a aceitar. E esse aceitar às vezes dói, machuca, mas lá na frente nos ensina algo, Sim, nos sim. amadurece. A conta fecha, pode ficar tranquilo. Com Deus não tem essa, a conta não fecha. Não, com Deus a conta fecha. O que é amadurecimento no final, crescimento no final, superação no final, resiliência no final, resistência no final. E o mais importante, salvação no final. Glória a Deus. Esse tempo atrás, Deus me deu uma mensagem, pastor. Eu gravei um vídeo no Instagram, o Reels, né? Sobre a questão da pressão. O título é Depressão ao Processo. Que geralmente as pessoas fogem dessa pressão que a vida impõe, né? Sim. Geralmente as pessoas costumam correr. Mas é uma forma de Deus trabalhar em nossa vida aquilo que há de bom em nós. E eu cito alguns textos bíblicos, dentre eles o texto de Davi, quando o filisteu Golias está pressionando o exército filisteu, o exército do povo de Deus, e ninguém aparece ali para resolver, o pessoal fica com medo. Davi ele aparece e fala assim: calma aí, quem é esse filisteu que está pressionando o povo, que está zombando do povo? A pressão que estava sendo imposta ali, para muitos, era motivo para correr, para se esconder e para se acovardar. Mas para Davi era uma oportunidade que talvez nunca aconteceria mais na vida dele. Sim. Não de ser visto, mas de servir, como o Senhor bem diz. E ele serviu o exército mesmo não sendo. E essa é uma chave que eu tenho na minha vida, de que eu preciso fazer, ainda que eu não tenha o título, ainda que eu não tenha o cargo, ainda que eu não tenha o nome, né, ali, eu preciso servir. Sim. Foi assim, é uma escada que se segue. Foi assim quando eu era só membro, comecei a fazer, fui cooperador. Foi assim quando eu era cooperador, comecei a fazer, virei diácono. E assim Deus foi ungindo. Sim. Se mostrar disposto, ainda que você não tenha a patente, ainda que você não tenha nada, porque através da disposição e a pressão que acontece no decorrer da vida, Deus acaba honrando. Exatamente. Então, o segredo da vida é servir, né? O processo da dor é servir. Você vê que Davi, literalmente, ele saiu para servir, ele foi levar alimento para os irmãos, né? Sim. E no processo de ida, de levar o alimento, a marmita, né? Que a gente chama marmita, Deus ocasionou a oportunidade para ele de ser o homem que venceu Golias, não é? Na força do Senhor, certo? Na força do Senhor. Reconhecimento, né? Então, a pressão, a dor, o sofrimento vai extraindo as melhores qualidades. E o segredo da vida, apesar das dores, é continuar a servir. Servir a Cristo, manter a fé em Cristo, apesar de tal situação ainda não ser resolvida. Pastor, como isso? É a graça de Deus que vai auxiliando, a graça de Deus que vai nos orientando a encarar esse processo, até chegarmos a estado de varão perfeito. E quando isso vai acontecer? Respondendo essa irmã aqui, foi uma irmã que perguntou, Sim. só no processo da glorificação. Quando não haverá mais dor, morte, nem choro. Apocalipse 21:4, se não falhar minha memória. Gente, minha memória, ó, tá pra lá de Bagdá. Por favor, hein?
onde não haverá mais tristezas. Quando isso vai acontecer? Quando cumprir o que está escrito em 1 Coríntios, né? Esse corpo corruptível, cheio de dor, mágoas, feridas, cicatrizes, será transformado por um corpo incorruptível, onde não haverá mais dor, tristeza, angústia, onde nós receberemos um novo nome, né? E ouviremos de Jesus que essa é a nossa maior esperança. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança que está preparado desde a fundação dos séculos. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, irmão. Eu quero chegar lá. Quero chegar lá e eu quero que você chegue lá. Para isso, a gente precisa manter a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor gostou do nosso bate-papo, Oh, pastor? com certeza, maravilhoso. Já passou quanto tempo aqui? Então foi tão bom que voou e eu nem Voou. percebi. Tem alguma pergunta, pastor, que o senhor gostaria de ouvir da gente e que a gente não fez? Alguma pergunta que o senhor veio a querer tanto responder isso? Qual é o meu maior sonho, né? Tá feita. Meu maior sonho é alcançar o maior número de vidas para Cristo. O máximo de vidas. Que talvez eu nunca vou vê-las, né? O meu maior sonho é chegar no céu de glória. E se o Senhor der a oportunidade, falar assim, ó, lembra da tua rede social lá? Do teu Instagram, do teu YouTube? Aquele fulano ali, aquela parte ali, aqueles milhares ali, foi por causa disso. Então, é ser útil para Pro reino. Deus de alguma forma. Seja na igreja, seja na internet, seja num podcast. Eu quero alcançar o máximo possível de pessoas. E eu destravei isso. Então, hoje, eu não me preocupo mais se alguém vai criticar, se alguém vai rir, se alguém vai zombar, se alguém vai compartilhar, se vão me chamar de blogueirinho. Eu não ligo para números, mas eu acho que o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar será útil. Então, o meu maior sonho é alcançar o máximo de vidas possíveis até o último fôlego da minha vida. Glória a Deus. Incentivar pessoas, ver pessoas sendo cativadas, incentivadas. Todas as vezes que eu pensar em desistir, aparecer um Renan no trem dizendo, pastor, continuem, vai avante. Essa é a nossa missão, ver toda a minha casa salva, liberta, transformada, todos os meus amigos subirem comigo no céu de glória. E chegarmos na ceia, né, oficial, a bodas do Cordeiro. Esse é o nosso maior sonho. Glória a Vamos Deus. chegar lá. Eu creio. Pastor, muito obrigado pela tua presença. Queremos agradecer também a todo mundo que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo. Curta, se inscreva no canal. Queremos agradecer também nossos patrocinadores. A Demi vai colocar aqui na tela. A Lu Decorações, muito obrigado por estar nos patrocinando. Temos também a Porte Consecure, segurança em primeira mão. Ofir Compressores também, muito obrigado pela moral que tem nos dado. Para você que quer ser um patrocinador, entre em contato no nosso Instagram, fale conosco. Vai ser uma honra poder dividir esse projeto com você. Amém? Pastor, para encerrar, a gente queria pedir uma oração para o Senhor. certeza, claro. Por hora a gente encerra. Foi um bate-papo muito produtivo. Tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. E haverá muito testemunho, viu? Muito obrigado, pastor. É uma honra. Eu que tê-lo agradeço. aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Kaique. Toda a equipe aqui do podcast. Deus abençoe vocês, recompense vocês. E contem comigo, tá? Nas Amém. orações, na intercessão. Posso orar? Pode ir. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade. Pai, nós falamos aqui, Senhor, sobre os processos de sofrimento, dores, Senhor, que muitos de nós enfrentamos, já enfrentamos, enfrentaremos, Pai, porque até o arrebatamento é isso que faz parte do nosso processo de vida. A nossa vida é de glória em glória, Pai, mas aprendemos aqui junto com o Thiago e o Kaique, nesse bom bate-papo, que a dor é o caminho da vitória. A dor é o processo que nos levará à maturidade, à motivação, ó Senhor, de novos projetos, novos sonhos, novos objetivos. Senhor, que essa pessoa que nos ouviu até agora talvez esteja enfrentando um momento de dor, de luta, ela vai compreender, Pai, que essa dor, ó Deus, será superada e através da superação outras pessoas vão vencer também outras dores, Pai. Senhor, obrigado por esse momento, continue abençoando esse projeto, esse sonho que está no teu coração e foi compartilhado com os teus filhos, que eles cresçam, que eles avancem, Senhor, que eles alcancem o máximo de pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, que o Senhor guie eles a um novo tempo, a um novo
espaço a uma nova crescente, Pai. Eles vivam o sobrenatural. Prepare todos os recursos, todas as demandas dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor, as portas serão sempre abertas, viu? Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe, abençoe. pessoal. Até o próximo episódio. Show.